Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 21. Mateus capítulo 21, versículo de número 12. Versículo de Mateus 21, versículo de número 12 diz assim, ó: E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vocês, porém, transformaram em covil de salteadores. Amém? Pai, diante da tua presença, Deus, aqui eu apresento esta palavra ao Senhor. Meu Deus, eu não tenho pleno conhecimento daquilo que o Senhor quer ministrar, mas como um vaso na mão do olheiro, Senhor, disposto a ser modelado, a transformado, meu Deus, aqui estou reconhecendo a grandeza e autoridade do Senhor, reconhecendo, Pai, que se o Senhor não vir neste lugar, ninguém será transformado, nada irá acontecer, mas que diante da tua presença o milagre há de acontecer, Senhor. Meu Deus, e eu quero fazer aquela oração que Moisés fez um dia, ó Pai. Se o Senhor, meu Deus, não estiver conosco, não nos faça subir este monte. Meu Deus, por isso nós clamamos a tua presença neste ambiente. Envia, meu Deus, nessa noite os anjos ministradores de cura, meu Pai, os anjos ministradores, aqueles, meu Pai, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Usa os teus filhos nessa noite, meu Deus, de uma forma poderosa. Meu Deus, que a graça do Senhor repouse sobre este ambiente, mudando a atmosfera deste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça de Deus. É o Senhor quem nos convence dos nossos erros. Por isso, nessa noite, abre o meu entendimento, abre o entendimento da tua igreja. Fala conosco através da tua palavra, ministra o coração da tua igreja de uma forma poderosa. Não nos permita sair daqui, meu Deus, talvez o pior da mesma forma que entramos nesse ambiente, mas queremos sair daqui, meu Pai, plenos e convictos de que há um Deus que pode fazer todas as coisas a nosso respeito, no poderoso nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amados, livro de Mateus capítulo 21, nós acabamos de ler um pequeno trecho da palavra, aonde explica que Jesus chega no ambiente, e ali ele vê muitas coisas que estão caminhando erradas, e que não era para caminhar daquele jeito. Então Jesus ali faz algo que talvez se eu e você fizesse um dia, nós seríamos bastante escandalizados. Mas Jesus foi escandalizado pelos fariseus, pelos sacerdotes, os doutores da lei daquele tempo. Mas eu quero chamar a atenção nessa noite. Eu li esse texto, mas eu quero de fato entrar em um contexto bíblico. A Bíblia diz que Jesus, ele está no monte orando, e ele começa a dizer que vai agora para Jerusalém. Ele começa a dizer agora que vai para, isso está no capítulo de número 16. Não, 16 não, 21 mesmo. 21 mesmo.
só que é do primeiro versículo em diante. E ele começa a dizer, agora ele diz assim, olha, ele dá ordem a 2 discípulos dizendo, vai a aldeia que está à sua frente, e lá encontrará uma jumenta e um jumentinho, e trazei-o. Se alguém perguntar, diga, o Senhor precisa deles. E assim os 2 discípulos foram àquele lugar, e falando como Jesus tinha dito, ali trouxeram o jumento. E a Bíblia diz que os discípulos tiram as suas vestes, as suas capas, e cobre os jumentos. E o jumento ali é coberto com as roupas, com as vestes que os discípulos usavam, com as capas. E ali Jesus monta no jumento e vai em direção a Jerusalém. E era a festa da Páscoa, era um domingo de Ramos, quando Jesus estava para entrar em Jerusalém. E ali afluía uma multidão. A Bíblia diz que até hoje na história, se você é uma pessoa que gosta de observar algumas coisas acerca de Israel, a Bíblia diz que até hoje as pessoas, até nós daqui vamos lá em Jerusalém, no templo, adorar. Assim como nós vamos, o mundo todo caminha para Jerusalém, para ir até o templo, ou para ir até Israel, visitar a cidade santa. Mas a Bíblia diz que o povo afluía para aquele lugar, e Jesus estava montado no jumento, e era para se cumprir o quê? Uma profecia que havia dito por intermédio dos profetas, que Jesus, que havia de vir um homem que ia montar numa jumenta ainda não domável, ainda que ninguém tinha usado ainda, mas que era um animal de carga. E a Bíblia diz que os homens daquele tempo, Jesus está passando, e eles estão estendendo os ramos, estendendo as suas roupas, para que Jesus pudesse passar, e anunciava, dizendo assim, Hosana, Hosana nas alturas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele chega em Jerusalém. Parece que o reinado, ou a glória que o povo estava dando a Jesus, foi só por um pouco espaço de tempo. Por quê? Porque o povo passava adorando Jesus, gritando Hosana nas alturas, mas quando ele chegou no templo, ele viu que o templo estava tomado de uma forma que ninguém poderia nem sequer andar direito. Aqui eu quero abrir um parêntese para falar do templo. A Bíblia diz que, eu estudando, e a Bíblia diz que havia um pátio grande no templo, aonde era destinado para os gentios, os povos que vinham de outras nações, se reunirem para adorar a Deus e sacrificar, fazer o sacrifício, trazer o sacrifício para fazer a entrega ali naquele ambiente. Mas aquele ambiente foi tomado de quê? De cambistas, vendedores de pombos, pessoas que estavam vendendo ali os animais que era para o sacrifício. Aí eu lendo, eu descobri que no livro de Deuteronômio, o Senhor dá uma ordem, a seguinte ordem assim, a ordem original, que todos que fossem adorar ao Senhor, levasse do seu próprio rebanho. Eu quero que você entenda a indignação de Jesus quando ele chegou aí. Aí a Bíblia diz que aquele ambiente estava tomado de muitas pessoas, comerciantes naquele ambiente.
E diante dessa ordem, quando Jesus viu aquilo, eram pessoas que, a Bíblia diz que os sumos sacerdotes tinham em média 4 mercados, um dentro do templo e 3 no Monte das Oliveiras. Porque o Monte das Oliveiras não era simplesmente um monte, era um conjunto de montanhas, e o povo afluía para aquele lugar. O povo ia e passava naquele ambiente para poder chegar até o templo. Mas antes de passar, de trazer o seu próprio sacrifício, eles estavam passando nessas bancas, nesse comércio e comprando o sacrifício que era para eu e você, para tirar do nosso suor, da nossa lavoura, para tirar daquilo que nós conquistamos com o nosso suor, o nosso esforço, estava sendo agora comprado. Aí eu entendo que valor tem esse sacrifício para Deus. Aí a Bíblia diz que o pátio está cheio de gente, e Jesus chega e começa, ele fica assustado com aquilo, porque aquele ambiente era para ser destinado a pessoas que vinham de outras cidades para poder se reunir a Deus, para poder adorar, se reunir naquele ambiente em Deus para poder adorar o Senhor. Mas isso eles não estavam nem tendo espaço para fazer, porque ali foi tomado para lugar de venda e troca de moeda, de animais, de sacrifício, bois, pombos, ovelhas. Mas aí foi quando o Senhor chegou naquele ambiente. O Senhor chegou naquele ambiente, amados, mas Ele não chegou com a ira de ódio no coração, Ele não chegou com a ira de querer matar alguém, não. A vontade dele era acabar com aquela pouca vergonha que estava naquele ambiente. Porque o Senhor disse: olha, a minha casa é chamada a casa de oração. Ali eu edificarei, habitarei, naquele ambiente eu ouvirei. Mas o povo não estava tendo espaço de adorar naquele ambiente, não estava tendo espaço de cultuar a Deus naquele ambiente. O povo já não tinha mais como fazer até um sacrifício, porque, amado, era separado. Os judeus não se misturavam com os gentios, e ainda por cima, os cambistas entrou a mando dos sumos sacerdotes da época, fazendo todo tipo de comércio naquele ambiente. Então Jesus ali, ele entra no ambiente e ele começa a descer a ripa. E essa já é a segunda vez que ele entra no templo e consegue ver a mesma coisa. Já era a segunda vez. Parece que o texto mostra que é a primeira vez. Em outro evangelho vai falar também, parecendo que é a mesma, mas não é a mesma. Em João, Jesus ele entra no templo e vê lá de novo os cambistas, que é a primeira vez. Ele vê os cambistas lá e aí ele expulsa. Parece que as coisas normalizou. Parece que as coisas iam normalizar porque Jesus estava ali e expulsou os cambistas. Mas passado o tempo, Jesus volta lá e a coisa está pior. E aí eu quero entrar mais para frente e falar sobre algo que está para acontecer com Jesus. Porque essa era a semana a qual ele ia ser preso, crucificado e morto. E a Bíblia diz que o mesmo povo que estava adorando a ele, estendendo suas vestes, seus ramos, lá na frente eram as mesmas pessoas que iam apontar ele, acusar ele, cuspir nele
maltratar ele, eram as mesmas pessoas. Parece que nós, como cristão, a gente não consegue identificar aquilo que o Senhor está dizendo. A Bíblia diz que o povo que Jesus, estava no Monte das Oliveiras com quem? Com os discípulos orando. Mas está tudo tramado, está tudo organizado por quem? Pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos os fariseus da época. E quem está lá com eles? Judas. Judas está lá com ele. Alguém da nossa confiança, alguém que tomava conta de quê? Do dinheiro. Alguém que era uma pessoa que estava no meio, comia, bebia, andava, subia e descia com os discípulos e com Jesus, vendo os milagres acontecendo, vendo tudo, mas o foco dele, o olhar dele, o coração dele estava inclinado para algo que ele não poderia ter a princípio. Porque Judas era aquele que guardava o dinheiro, a oferta que era destinada aos discípulos, a Jesus naquele período. Não que Jesus aceitasse algo, mas as pessoas ofertavam na vida dos discípulos, e ali todo o dinheiro era para mantimento e abençoar as pessoas. É tanto que Jesus, quando ele chega diante do tanque, aonde ele encontra a mulher samaritana, antes de ele chegar, ele disse: vai à cidade comprar comida. Então o dinheiro era destinado para essas coisas. Mas a Bíblia diz que Judas, ele era aquele que tirava, em vez de ele colocar, ele estava tirando aquilo que não pertencia a ele. E a Bíblia diz que Jesus está no monte orando. Está no monte orando e clamando, e clamando, e clamando. E a Bíblia diz que ele se retira para orar, mas chama 2 dos seus discípulos e à parte. E ele vai lá orar, e a Bíblia diz que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. Mas a Bíblia diz que ele volta, encontra os 2 discípulos dormindo. E ele acorda os discípulos e diz: pelo amor de Deus, nem um pouquinho de tempo vocês têm coragem de vigiar comigo? Ali ele se desperta, Mas Jesus volta para a oração e mais uma vez ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. A segunda vez ele volta lá, mas os discípulos novamente estão dormindo. Eu acredito que nessa hora Jesus percebeu que não adiantava recorrer aos recursos humanos. O homem não podia fazer nada. O homem não pode mover uma palha sem que Deus permita. O socorro não vinha dos homens. Havia uma palavra e uma promessa e algo da parte de Deus que era necessário se cumprir. Por isso, não havia ajuda para ele. Mas a Bíblia diz que ele volta pela 3ª vez. E ele começa a fazer novamente a oração. E ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque pelas 2 primeiras vezes o Senhor não respondeu. E pela 3ª vez, do mesmo modo, o Senhor não o respondeu, ficou em silêncio. Mas a Bíblia diz que ele orou dessa forma. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se não for, seja feita a sua vontade.
Aí a Bíblia diz que nesse exato momento chegou aquela multidão de gente, armados, querendo levar Jesus. E quem estava lá? Judas. O traidor estava lá. E quando os discípulos, um homem chamado Malco, ele entra para poder pegar Jesus, a Bíblia diz que Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem era Malco? Era um homem que era, assim como Paulo ou Saulo, assim como Saulo era, que hoje é Paulo, ele também era um homem que era doutrinado pelos sacerdotes da época. Era alguém que conhecia as Escrituras, alguém que conhecia e que trabalhava, porque eles entendiam que tudo o que fazia era amando do Senhor. Tudo o que fazia era para agradar o Senhor. Mas os olhos estavam vendados. E a Bíblia diz que Pedro ali corta a orelha dele. E Jesus: Pedro, calma. Se com ferro ferir, com ferro será ferido. Pegou a orelha. Sabe o que Jesus estava fazendo naquela hora? Devolvendo a integridade física daquele homem. Devolvendo a capacidade de poder ouvir novamente. Devolvendo a sanidade daquele homem. Aquele homem tinha família, ia voltar para casa. E Jesus restaurou a orelha daquele homem. Não me pergunte como, mas Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Porque Ele pode fazer o milagre na minha e na sua vida. Escute. Jesus está sendo levado agora, não tem jeito. A promessa começou a se cumprir, aquilo que estava escrito começou a se cumprir na vida de Jesus. Os discípulos estão apavorados, não tem mais o que fazer. Pedro está correndo de um lado para o outro, seguindo Jesus. A Bíblia diz que Jesus é apresentado às autoridades. As autoridades dizem que não enxerga nenhum pecado naquele homem, mas mesmo assim manda chicotear, manda açoitar. Jesus está vivendo o pior momento da vida dele na história. Está cumprindo aquilo que ele conversou com o Pai Celestial. Porque Jesus ele não veio sem saber. Ele veio sabendo das aflições, das tristezas, mas chegou num momento que ele viu tão de perto a angústia, que talvez eu e você passa dia após dia, a angústia que muitas das vezes nós enfrentamos dentro de casa, nas ruas, nos trabalhos, pelo sistema governamental desse país ou do mundo, as leis. E a Bíblia diz que Jesus, ele está sofrendo nesse momento. Porque nesse momento estão colocando nele uma coroa de espinho. Nesse momento estão rasgando as vestes dele para mostrar a nudez de Jesus. Então Jesus está sendo humilhado naquele momento. Naquele momento Jesus está sendo chicoteado. As pessoas estão escarnecendo dele, estão dizendo: você não é o rei dos reis, você não é o rei dos judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele não abre a boca, assim como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca na hora do sacrifício. Mas Jesus está andando,
E o nome da via é Via Dolorosa. A princípio o caminho era de flores, de ramos, de tapete para poder ele passar. Mas as mesmas pessoas que forraram o chão para ele passar, faziam corredores, chutavam, batia, cuspia e fazia todo tipo de tudo quanto era coisa que desagradava ao ser humano. Jesus está carregando uma cruz pesada. Colocaram a cruz nas costas de Jesus. E Jesus agora já não está aguentando mais o fardo, não está aguentando o peso. Eu quero que você entenda isso. Olhe o sofrimento que Jesus passou pela minha e pela sua vida. Comece a entender aquilo que Jesus está passando, por que ele passou tudo isso. A cruz está pesada sobre os ombros de Jesus. Aí a Bíblia diz que no meio do caminho, alguém está vindo do campo, do trabalho, e os sacerdotes ou os guardas, os romanos, pega aquele homem e coloca para ajudar Jesus. Por um pouco de tempo parece que o fardo vai ficar leve. Assim é nas nossas vidas. Parece que agora vai, agora a coisa engrena. Mas de repente as coisas começam porque o propósito ainda não se cumpriu na minha e na sua vida. Por esse motivo, muitas das vezes nós enfrentamos as dificuldades, as adversidades, as palavras negativas, os xingamentos, os levantes, os falsos testemunhos contra as nossas vidas. Você se converte e a primeira coisa que a pessoa diz, o seu amigo, né? Entre aspas, não dou 15 dias. Você se converte e ele diz, não dou 30 dias. Parou de beber? Oxe, a demora é só eu mostrar a ele. E as pessoas começam a desfazer de você, achando que você não é capaz de conquistar ou de conseguir vencer o obstáculo. Mas a Bíblia diz que quando chegou no ambiente do sacrifício, colocaram Jesus em uma cruz, pregaram as mãos dele, os pés dele e colocaram sobre o alto. Mas ali havia também 2 homens. Eu estou relatando isso tudo para que você entenda no final o que Jesus fez pela minha e pela sua vida. E o que Ele pode fazer pela sua família. Porque a Bíblia diz que havia 2 homens, um de um lado e o outro do outro, dizendo: quem é esse? Esse é o rei dos judeus? É esse que era o Cristo? É esse que era? E é dessa mesma forma na minha e na sua vida. Todo mundo aí fora pode errar. Todo mundo aí fora pode fazer o que quiser. Vai para suas festas, vai para fazer qualquer coisa. Mas no dia que você, crente, bota o pé do lado de fora, por um acaso, ó o crente, olha, o dedo acusador já começa de longe. Mas a Bíblia diz que Jesus está na cruz, amado. E onde Jesus está, a salvação. Aonde Jesus chega, a libertação. E a Bíblia diz que o homem, à sua esquerda, ou da direita, eu não lembro, está lá. A Bíblia diz que ele está escarnecendo de Jesus.
Mas por outro lado, existe alguém que também era pecador, assim como eu e você. Alguém que um dia já andou num caminho tortuoso, fazendo coisas terríveis. Talvez se prostituindo, usando droga, matando, roubando, pegando aquilo que não é nosso, mentindo, levantando falso. A Bíblia diz que ele está do outro lado dizendo assim, ó: rapaz, nem na hora da morte você não tem jeito. Deixe o homem. Nós merecemos estar aqui. Nós merecemos ser crucificados. Porque nós matamos, nós roubamos, nós aprontamos. Mas esse daí não. Esse daí é santo. Esse daí é santo. Aí ele faz uma oração. Uma oração é uma conversa com Deus. Não é a gente, né? Eu falo se ajoelhar, orar e clamar, Deus misericordioso. Não. Ele fez uma oração, ele teve uma conversa com Cristo. E ele disse assim, ó, com seu arrependimento, que ele já tinha reconhecido que Jesus era santo, que não tinha pecado. Aí ele olha para Jesus e diz assim: lembra de mim quando entrares no teu reino. Escute, amado, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te salvar. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa te ouvir. E ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aqui ele já estava reconhecendo que Jesus não fazia parte desse ambiente. A resposta de Jesus para ele é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei se você está entendendo até agora. Parece que não tem sentido a mensagem. Jesus chega diante dos cambistas e acaba com tudo. Sobe ao Monte das Oliveiras para adorar e orar, mas é preso. É levado como um cordeiro mudo ao matadouro, sofrendo todo tipo de afronta, sofrendo todo tipo de angústia, mas não desistiu do propósito, não olhou para trás. Ele chegou até clamar: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Escute, o meu pecado. A Bíblia diz que no livro de Isaías 59, o seu versículo de número 2, diz assim, que os nossos pecados fazem separações entre nós e o nosso Deus. Eu quero que você entenda o que estava acontecendo naquele exato momento. O pecado que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida daqueles que estavam ali xingando, cuspindo, dizendo: crucifica, 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 estava sobre o ombro de Jesus nesse momento. E a Bíblia diz que por esse motivo havia separação entre o quê? Porque há uma separação entre o santo e o pecado. E Jesus, ou Deus, ele não poderia acessar Jesus naquele exato momento, porque havia uma promessa para se cumprir, e a promessa era morrer, e uma morte de cruz. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia nessa noite. A Bíblia diz que ele morreu, o propósito foi cumprido de morte,
Mas o propósito havia também dizendo que ele havia de ressuscitar no terceiro dia. E a ressurreição de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus, o Evangelho de Cristo hoje chegou na minha casa. Por causa da ressurreição de Jesus, o Evangelho de Cristo chegou na sua casa. Por causa da ressurreição de Cristo, o Evangelho chegou nas nações. Os discípulos deram continuidade. Jesus apareceu ainda para mais 40 ou 500 pessoas. Depois de ressurreto. Existe coisas que estão além da nossa capacidade de compreender, porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado ainda não chegou no coração do homem. E nessa noite, eu quero dizer para você mais uma vez que aquilo que Deus fez na cruz foi pela minha e pela sua vida. Não existe hoje, se alguém chegar dizendo que vai fazer um sacrifício para poder lhe abençoar, um sacrifício para poder você prosperar, um sacrifício para poder você casar, arranjar alguém, separar de alguém. Não existe nenhum sacrifício desse tipo, porque o maior sacrifício já foi feito há 2000 anos atrás. E hoje eu e você precisa compreender isso. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Decidimos viver isso dentro de casa. Queremos. Um dia a irmã Rita disse assim: é bom contar com pessoas, com família que está na presença de Deus. E parece que o apóstolo, ele ouviu isso também e me colocou aqui para ministrar hoje. E ser sincero, não que eu quisesse mais, porque para mim é uma honra estar aqui nesta noite. Eu gostaria de expandir mais, mas o nosso tempo não permite. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos. Escute. O sacrifício de Jesus na cruz, ele tem um alvo. E o alvo, diga assim, é a minha casa, é a minha vida, é a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, dos meus netos, dos meus bisnetos, dos meus tartaranetos. O alvo de Cristo na cruz é alcançar a sua casa, é alcançar o seu coração. Família é um projeto exclusivo, obra-prima de Deus. A Bíblia diz que Adão está no Éden sozinho, cuidando dos bichos, dando nome às vacas. Essa aqui tem cara de vaca, vai se chamar vaca. Essa aqui tem cara de... E aí começou a dar nome nos bichos. Mas ele percebeu que os bichos também estavam ali fazendo coisas, né? Que todo mundo sabe. Aí Deus olhou de lá e disse: meu Deus, não é bom que o homem viva só. Deus poderia pegar um monte de barro de novo, assim como ele fez com o homem, fazer e soprar o fôlego de vida e fazer uma mulher para poder abençoar a vida do varão lá. Mas ele decidiu botar Adão para descansar, tirar uma costela do homem e fazer algo sobrenatural, que é a criatura que todo homem gosta, que é mulher. Pelo menos eu acho. E a Bíblia diz que ele foi e fez aquela mulher perfeita, assim como o homem era perfeito.
dali em diante se constituiu uma família. O projeto inicial de Deus é que o homem e a mulher vivam até a eternidade. Para isso o sacrifício de Jesus foi feito naquela cruz, para juntamente com Ele nos dar vida e vida em abundância. Coloca a mão no seu coração. Toca esse violão mais alto aí, meu filho. Louvado seja Deus. Pai, nessa noite, Senhor, aqui está a tua igreja. Meu Deus, famílias, meu Pai, reunidas nesse ambiente. Talvez, meu Pai, aqui só esteja o filho ou a filha, ou o pai ou a mãe, ou o neto ou o bisneto, talvez a avó. Talvez esteja só um, meu Deus, representando toda a sua casa, toda a sua família. E nessa noite, meu Deus, eu quero apresentar essas pessoas diante do teu altar, meu Deus. Meu Deus, apresentar de uma forma poderosa, a ponto, meu Pai, de pedir ao Senhor para que o Senhor desça sobre este lar nesta hora. Meu Deus, e traga, meu Pai, a restituição da aliança, a restituição do casamento. Meu Deus, a aliança que foi quebrada, meu Pai, nessa noite, traz, meu Pai, ativa no coração dos teus filhos, meu Deus. Pai, aquele coração que entrou aqui aflito, desesperado, meu Deus, talvez porque já não aguenta mais ver o seu filho ou sua filha na perdição, nas drogas, na prostituição. Meu Deus, talvez nós já não aguenta mais noites perdidas, orações incessantes, meu Deus. Meu Deus, nessa noite eu te peço, eu clamo por essa vida, nesta hora, por essa pessoa, meu Deus, que se encontra aqui nessa noite, meu Deus, aflito, desesperado, que já não aguenta mais sofrer. Meu Deus, arranca, meu Deus, essa dor. Traz o refrigério na alma, Senhor. Respostas do céu sobre esse casamento, sobre essa família, Senhor. Essa casa que está desestruturada, meu Deus. Meu Deus, que o pai dorme na cama, a mãe dorme no sofá, os filhos já não têm mais respeito. Meu Deus, renova, meu Deus, o compromisso com o Senhor dentro desta casa, trazendo, meu Pai, eles para a tua presença. Tira, meu Deus, o dedo do diabo dessa família, dessa casa. Meu Deus, neutraliza a força hostil do mal. As consagrações, meu Deus, em nome de Jesus. Traz aquilo que o Senhor reservou para o seu filho. O teu sacrifício na cruz não foi em vão, Senhor. Os teus filhos vêm à tua casa todos os dias, oram, jejuam, clamam ao Senhor. Meu Deus, nessa noite abre o céu sobre este ambiente. Ouve a oração feita neste lugar, Senhor. Renova compromissos, renova alianças. Estabelece princípio dentro dessa casa, Senhor. Dá força a essa mãe cansada. Dá força a esse pai abatido, talvez pelo desemprego, meu Deus. Meu Deus, abre a porta de emprego. Traz, meu Deus, o sustento para esta casa, para esta família. Meu Deus, chega, meu Deus, de mendigar o pão. Chega, meu Deus, de passar necessidade diante dessa casa do Senhor, meu Pai. Traz aquilo que ainda está guardado no teu coração, Senhor. O Senhor disse que há tesouros escondidos, meu Pai. O Senhor revelaria aos teus filhos. Dá dons, dá talentos aos teus filhos, habilidades para crescer na vida, mas que eles não possam esquecer de quem deu o crescimento foi o Senhor. Por isso, nessa noite, Deus, eu agradeço a Ti e coloco